Estamos começando mais um encontro com a palavra e eu gostaria que você ficasse bem atento a esta passagem bíblica. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Estamos estudando toda a Bíblia e já chegamos ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus. A história que eu acabei de ler, registrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nos faz lembrar aquele episódio em que os apóstolos estavam num barco no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Naquele dia, Jesus estava com eles quando a tempestade chegou. Dessa vez, não, ele não estava no barco, mas foi ao encontro deles no meio da tempestade, andando sobre as águas. Quando esses pescadores viram Jesus andando sobre a água, ficaram histéricos e gritaram de pavor. Eles viviam naquelas águas, mas nunca tinham visto nada igual. Mas aí algo incrível aconteceu. Pedro, um dos meus personagens bíblicos preferidos, diz, "Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E o Senhor respondeu, "Venha." Aí então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas em direção a Jesus. Quando ele olhou para as ondas e percebeu o que estava fazendo, começou a afundar. Foi como se ele tivesse perguntado a si mesmo, "O que é que estou fazendo aqui andando sobre as águas? Isso é impossível." Muitos de nós que conhecemos essa história criticamos Pedro, dizendo apenas que ele afundou quando andou sobre a água. Não destacamos a sua incrível vitória. Você já teve fé suficiente para andar sobre as águas no meio de uma tempestade? Pois olha, Pedro fez isso. Ele foi o único no barco com fé para isso. Mas, mesmo assim, nós só lembramos que ele afundou. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, fez a oração mais rápida da Bíblia. "Senhor, salva-me." Se a oração fosse um pouco mais comprida, as palavras seguintes seriam glub, 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 glub. Já teria se afogado. Estaria no fundo do mar. Mas o Senhor o salvou. Essa é uma oração que todos precisamos fazer alguma vez na vida, não? "Senhor, salva-me." Você já passou por uma situação em que teve que fazer essa oração? Você já passou por uma tempestade tão horrível que ninguém pudesse ajudá-lo a não ser o Senhor? Creio que o Senhor permite essas tempestades, ou até manda umas tempestades de vez em quando para nós. Mas quando estamos começando a afundar, Ele diz, "Venha e ande sobre as águas comigo." Homens de negócios passam por muitas tempestades. Certa vez conversei com um executivo que me disse, "Às vezes vejo uma luz no final do túnel, mas não sei se é o fim dele ou um trem vindo em minha direção." É assim que muitas pessoas se sentem no mercado de hoje. Às vezes a tempestade é tão forte para esses homens de negócio que eles começam a afundar. Mas Deus diz, "Ande sobre as águas comigo e você poderá ver através da tempestade." Pedro não saiu do barco até que tivesse certeza que era o Senhor quem estava falando com ele e que o estava convidando a andar sobre as águas.
No livro de Êxodo lemos que os filhos de Israel passaram pelo Mar Vermelho. O mar se abriu e os israelitas passaram pisando a terra seca. Os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, mas afundaram porque Deus tinha convidado apenas os filhos de Israel para atravessarem o mar, e não os egípcios. Às vezes Deus quer, e outras vezes Ele não quer que você ande sobre a água. Se Deus o chamar para andar sobre as águas, certifique-se de que é Deus mesmo quem o está guiando. Pedro é um grande exemplo nessa história para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, lemos que essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. E é assim que devemos estudar essas histórias da Bíblia. Nessa história, Pedro andou sobre as águas e se tornou um alerta para nós nunca tirarmos os olhos do Senhor Jesus. Quando Pedro começou a afundar e o Senhor o salvou, Jesus disse a Pedro: "Por que você pensou 2 vezes?" No meio da escuridão da tempestade, Pedro não deveria ter duvidado do que o Senhor realmente queria fazer com ele, não é? Pedro não deveria ter duvidado do que o Senhor o fez saber à luz do dia, por exemplo. No capítulo 15 de Mateus descobrimos mais um grande ensino de Jesus. Esse ensino é dado na forma de um diálogo. Você pode até achar que foi meio ríspido. Foi um diálogo de Jesus com os líderes religiosos. Quando fizemos a introdução dos evangelhos, dissemos que uma das coisas que seriam abordadas nesse estudo seria o ministério de revelação de Jesus. O ministério de Jesus apresenta-se de várias formas. Seu ministério de regeneração constitui-se em seu milagre em ação, o seu ministério de doação de vida. Procure ler também sobre o ministério de redenção de Jesus, que é a sua morte na cruz, e reflita sobre tudo o que ela significa. Já vimos que Jesus ensinou por meio de parábolas e que ele fazia sermões muito importantes. Jesus ensinou através das conversas que tinha com o povo. Ele também ensinou através das conversas que tinha com os apóstolos. Jesus também ensinou quando travou ríspidos diálogos com os líderes religiosos. Quando você ler a passagem desse diálogo ríspido, procure focalizar no ensinamento, não importa se é um diálogo amigável ou ríspido, Jesus estava sempre ensinando. Outro diálogo de Jesus com um tom mais severo encontra-se em Mateus 15 e Marcos 7. Naquela ocasião, Jesus estava sentado para fazer uma refeição. Os escribas e fariseus tinham suas tradições e uma delas era que quando a pessoa se sentava para comer, tinha que lavar muito bem as mãos. Isso não está escrito nas Escrituras, mas era mais uma de suas fortes tradições. Muito bem, Jesus se sentou para comer e não fez isso. Por isso os líderes religiosos o criticaram. Eles perguntaram: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Eles repreenderam Jesus por eles não terem passado pelo cerimonial de limpeza. Jesus aproveitou a oportunidade para lhes dar uma boa lição. Ele disse: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A única coisa com que eles se preocupavam era o exterior. Quando Deus nos criou, pegou um montinho de sujeira, soprou nele e o transformou em alma vivente. A partir daí o homem passou a ter 2 partes, a exterior e a interior. Essa parte exterior, esse potinho de barro, é várias vezes mencionado na Bíblia como vaso ou tenda. As Escrituras não dão muito valor à parte exterior do nosso ser e enfatizam que é a parte interior que faz o homem a imagem e semelhança de Deus, ou seja, sua alma vivente, que respira a vida que Deus soprou naquele montinho de sujeira, naquele montinho de barro. É isso que torna o homem a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um espírito. De acordo com as Escrituras, essa parte espiritual do homem, esse homem interior, é a parte importante dele. Jesus bateu de frente com esses líderes religiosos em várias ocasiões. No primeiro retiro espiritual, Jesus enfatizou bastante que as disciplinas espirituais ou a justiça que praticamos é uma atitude vertical e não horizontal. Os líderes religiosos tinham uma justiça prática para os outros verem, que funcionava no âmbito horizontal e não vertical. Tudo o que faziam era para serem vistos pelos homens e não por Deus. Eles faziam as coisas só para se mostrar. Jesus disse que
Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando Jesus bate de frente com os líderes religiosos nesse jantar, ele lhes diz que a justiça deles era externa, e que a justiça que realmente importa é a interna. Se você comparar a justiça de Jesus com a justiça dos líderes religiosos, verá que eles tinham uma justiça que era de acordo com os costumes deles, e que a justiça de Jesus era espiritual. Jesus sempre retinha o espírito da lei, e não apenas a palavra, a letra da lei. Os líderes religiosos tinham uma justiça de tradição. A justiça que Jesus estava ensinando vinha da palavra de Deus. Podemos resumir assim: a justiça de Jesus era real, a justiça dos líderes religiosos era hipócrita. Nessa ocasião em que Jesus foi repreendido por não ter lavado as mãos, ele confrontou os líderes religiosos porque eles davam ênfase ao que era externo, quando o mais importante é o homem interior. Jesus foi mais longe no seu ataque e os deixou sem saída, quando disse que eles tinham muitas tradições que não eram das Escrituras, eram éticas de comportamento. Eram tradições que eles impunham a eles mesmos e a todo o povo que estavam fora da palavra de Deus. E isso ainda acontece hoje. Há muitos grupos cristãos que são guiados por um outro livro além da Bíblia. Quando Jesus jantou com os líderes religiosos, disse a eles que quando havia conflito entre as Escrituras e a tradição, eles acabavam preferindo a tradição do que as Escrituras. Ele deu um exemplo. A lei de Moisés diz: honra teu pai e tua mãe. Sabe o que isso significa? Entre outras coisas, significa que você deve tomar conta do seu pai e da sua mãe. Muitas pessoas hoje cometem o mesmo erro, supervalorizando a tradição em detrimento da verdade revelada por Deus na sua palavra. Talvez depois de ter estudado essa discussão que Jesus teve com os escribas e fariseus, você pense que isso não é para você, porque afinal você não é tradicionalista e nem usa qualquer outro livro, além da Bíblia, para guiar a sua vida. Tudo que você faz e todos os seus valores são baseados nas Escrituras e não em tradições. Mas faça um teste. Talvez não seja bem assim como você pensa. Como é o seu conceito de certo e errado, hein? Será que seu comportamento é baseado exclusivamente naquilo que a Bíblia diz? Pergunte a você mesmo quanto do seu certo e errado, quantas decisões que você toma, principalmente no que se refere à sua vida na igreja, está baseado nas Escrituras e quanto está baseado em tradições e em costumes. É impressionante, mas a maioria das pessoas acha que não é possível ter uma igreja ou um grupo de formação de uma igreja sem que haja um imóvel, sem que se tenha que construir um templo com torre, janelas altas e reuniões todos os domingos às 9 da manhã. Não há nada sobre isso nas Escrituras. Você pode fazer a mesma coisa a vida inteira, não porque a Bíblia orienta daquela maneira, mas porque sempre foi assim e se tornou uma tradição. Nesta discussão que Jesus teve com os líderes religiosos, ele disse: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, hein? Devemos saber distinguir o que é conceito bíblico e o que é tradição. Vamos tomar como exemplo o que aconteceu na China. Por mais de 50 anos não foi permitida a entrada de missionários ali. Recentemente suas portas se abriram e descobrimos que há mais de 75 milhões de cristãos nas igrejas subterrâneas ou clandestinas da China. Essas igrejas não têm templos, nem janelas altas, nem torres. Também não fazem um monte de coisas da maneira como estamos acostumados a fazer. Mas a igreja que existe na China é muito forte. Isso prova que há certas coisas que fazemos na igreja que são bíblicas e outras que são apenas tradições. Podemos tirar mais uma lição dessa discussão de Jesus com os escribas e fariseus registrada no capítulo 7 de Marcos. Nesse episódio, Jesus falou da importância do que é interior, o homem interior e não o exterior. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? O que sai do homem é que o torna impuro. Os ensinos de Jesus são sempre muito importantes e profundos. Muitas pessoas acreditam que os problemas da nossa sociedade são uma questão de educação, de reformulação. Limpar as favelas, mudar o ambiente do homem para que seus problemas sejam resolvidos. Jesus disse que não. A questão é o que está no interior do homem que o faz responder às influências externas da maneira como responde.
Podemos afirmar que a pobreza leva à formação de gangues, mas a pobreza também produziu homens como o antigo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. A pobreza pode produzir um herói nacional ou um criminoso muito temido. A diferença está em como as pessoas respondem à pobreza. O problema não é a pobreza. Jesus ensinou sobre isso no final do Sermão da Montanha, quando nos falou sobre as tempestades da vida batendo sobre as duas casas. Uma das casas tinha um fundamento e a outra não. A casa que tinha fundamento representa o homem que ouve e obedece o ensino da palavra. A obediência ao ensino de Jesus é o fundamento que possibilita que a casa aguente firme as tempestades. Portanto, o fundamento da primeira casa descreve a maneira como o homem responde às tempestades da vida e a qualquer problema. O ambiente não é a questão. O problema é como o homem responde ao problema. Por que um responde de um jeito e o outro de outro? É isso que faz a diferença. Jesus nos ensinou muito quando explicou para os escribas e fariseus por que ele não passaria pela cerimônia de lavar as mãos antes do jantar. Anos atrás, 2 homens discutiam em Londres a questão do cristianismo e do comunismo. O comunista apontou para um homem sentado na calçada e gritou: "O comunismo pode dar uma roupa nova para esse homem." O cristão apontou para o mesmo homem e disse: "O cristianismo pode colocar um novo homem dentro daquela roupa." Essa é a diferença e a verdade que Jesus estava ensinando no capítulo 7 de Marcos. Jesus estava ensinando que a solução que ele veio implantar vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Caminhando no estudo desses evangelhos, encontramos outro ensinamento importante de Jesus. Dessa vez o diálogo ocorreu entre Jesus, Pedro e os outros apóstolos. Um dia Jesus perguntou aos apóstolos: "Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas." Então Jesus perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro diz: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Jesus então diz para Pedro: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." E Jesus acrescentou: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." Essa é uma passagem muito importante, antes de tudo porque é uma confissão de quem Jesus é. Em todo o Evangelho vemos que as pessoas perguntavam: "Quem é esse homem?" Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos perguntaram: "Quem é este homem?" Eles não perguntaram se Jesus era quem dizia ser. Dessa vez, Jesus dirige a pergunta diretamente para os apóstolos: "Quem vocês dizem que eu sou, hein? Quem você diz que Jesus é?" Essa pergunta é muito importante. Pedro foi direto: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Poderíamos dizer que Jesus, em outras palavras, respondeu assim para Pedro: "Pedro, você não é muito esperto. Vou construir minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode fazer uma declaração de fé tão extraordinária como essa." Uma vez, depois que acabei de pregar numa reunião para empresários, um homem recém-convertido com ar intrigado aproximou-se e disse: Dick, só pode ter sido o Espírito Santo porque você não é tão esperto assim, viu?" Na hora eu me espantei que um crente tão novo já tivesse um discernimento tão bom. Na minha opinião, foi isso que Jesus disse a Pedro: "Você não é tão esperto assim, mas vou edificar minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode falar algo tão extraordinário. Através de pessoas comuns, farei coisas extraordinárias, porque o meu Espírito habita em vocês. Essa é a essência da minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Um dos fatores que tornam essa passagem tão importante é porque Jesus, pela primeira vez, fez referência à igreja. Até aquele momento, Jesus tinha sido um rei construindo um reino. Ele estava recrutando súditos para o reino dos céus,
e desafiando o povo a fazer a vontade de Deus na terra, da mesma forma que essa vontade é manifestada no céu. Mas agora, pela primeira vez, Jesus usa o termo igreja. A partir daquele momento, Jesus começou a anunciar que iria para Jerusalém, seria preso e crucificado. Numa das traduções da Bíblia, relata que Pedro respondeu o seguinte a esse anúncio de Jesus: "O Senhor está louco." Pedro começou a repreender Jesus por ter dito que iria para Jerusalém e que seria morto na cruz. Aí uma coisa impressionante acontece. Jesus diz para Pedro, a quem tinha acabado de elogiar por causa de seu discernimento espiritual. Jesus diz: "Para trás de mim, Satanás." Jesus nem o chama de Pedro ou Simão. É interessante notar que quando esse homem dizia ou fazia alguma coisa certa, Jesus o chamava de Pedro. Quando ele fazia alguma coisa errada, Jesus o chamava de Simão. Mas dessa vez Jesus o chamou de Satanás. "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Impressionante, não? Num minuto, Jesus elogiou Pedro dizendo que construiria sua igreja sobre o fato de que um homem como ele tivesse dito algo tão verdadeiro que só o Espírito Santo poderia ter revelado. No minuto seguinte, Jesus o chama de Satanás e diz que ele estava impedindo a obra de Deus. Qual é a aplicação desse diálogo entre Jesus e Pedro? O fato impressionante de que temos em nós, Igreja de Jesus, dois potenciais. Temos o potencial de sermos pessoas comuns através das quais o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, podendo ser veículos através dos quais a vontade de Deus é manifestada na terra, da mesma forma que é manifestado no céu, e como o Espírito Santo está em nós, trabalhando através de nós, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, a Igreja de Jesus Cristo. Mas este episódio também serve como alerta, porque temos em nós outro potencial. Você acredita que Satanás pode usar você? Você acha que Satanás possa me usar? As Escrituras afirmam em Apocalipse 12:10 que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Você já acusou algum irmão? A Bíblia também diz que um dia Satanás, o acusador dos irmãos, será vencido e o reino de Deus será manifestado com grande poder, porque Satanás, o acusador dos irmãos, terá sido vencido. Quem Satanás usa para acusar os irmãos? Ele usa irmãos para acusar outros irmãos. Você já parou para pensar que pode ser usado como instrumento de Satanás? Temos em nós o potencial para sermos instrumentos de fala de Deus ou de Satanás. Vamos escolher sermos sempre um instrumento usado por Deus e para Deus. Pense nisso.